você tem o privilégio de ter um coronel do Exército Brasileiro no seu programa. O privilégio que você tem, a Jovem Pan também teve, na época do Pingo nos Is, porque eu estava lá quando eu expliquei o contexto disso que o Carlos colocou para a gente. Veja, nós militares, nós trabalhamos com planejamento. Nós não fazemos nada de forma improvisada. Aliás, hoje está sendo decidido também no Supremo Tribunal Federal se eles vão receber a acusação, as denúncias, contra um núcleo que praticamente só tem militares. Ele é integrado por militares da ativa e, inclusive, pelo próprio general que era o chefe do Centro do Comando de Operações Terrestres, do COTER, que é o general Teófilo, que eram 4 estrelas na ativa e que está arrolado nesse grupo. E por que eu estou falando sobre planejamento? Havia uma saída ou algumas possibilidades que estão contempladas na nossa Constituição. Por exemplo, o presidente sabia, e essa era a linha de ação que estava sendo estudada, e eu falei sobre isso na Jovem Pan, que seria você convocar o Conselho da República, o Conselho de Defesa, e levar ao Congresso Nacional o estado de defesa, ou o estado de sítio, mas o estado de defesa. Isso foi feito pelo presidente Temer, e as pessoas não lembram, quando houve a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, que, aliás, por coincidência, o interventor nomeado foi o general Braga Neto, que está preso. E o secretário de segurança nomeado era o general Richard, que hoje é o chefe de Estado-Maior do Exército. Então, todos conhecem como acontece esse processo, porém, muita gente esquece que o ministro Alexandre de Moraes, à época, ele já havia dado aquela multa de 22 milhões ao PL, que tentava, pelo menos pela via normal, questionar o processo eleitoral e foi simplesmente travado. Então, essa linha de ação que havia para o presidente Bolsonaro e estava prevista na Constituição lhe dava 15 dias após a diplomação do presidente da República para apresentar a sua impugnação. O que aconteceria, Paulo, se houvesse essa impugnação? E os militares, eles fazem os planejamentos. E no COTER e no próprio, no seio do alto comando do Exército, se debateu muito isso. Como é que seria o day after? Se o presidente apresenta um pedido de impugnação, ele apresentaria o ministro Alexandre de Moraes como arrolado, como principal responsável por aquilo que ele julgava que deveria ensejar o pedido de impugnação. A pergunta era, e que os militares fizeram nos seus planejamentos, o ministro Alexandre de Moraes aceitaria, mas se ele fosse arrolado como acusado e se rebelasse, será que ele teria que ser preso? E a pergunta, então, presidente do Supremo Tribunal Federal, que à época era a ministra Rosa Weber, ela que faria? Ela acataria um pedido de impugnação colocando o seu ministro da Suprema Corte como acusado? Veja que havia um outro problema, Paulo, que estava nessa linha de ação e que ninguém fala. É que o presidente Bolsonaro tinha uma obstinação por jogar nas 4 linhas da Constituição. E sabe o que aconteceria, Paulo, se ele entrasse com esse pedido de impugnação, se o Supremo Tribunal Federal se rebelasse contra aquele pedido, não aceitasse? Sabe o que aconteceria nesse imbróglio, nessa crise institucional? O presidente da República, a partir do dia 1º de janeiro, seria o presidente da Câmara dos Deputados. E a pergunta que se faz é a seguinte: aquele Congresso da época, ou seja, o presidente Bolsonaro, ele ganhou a eleição de 2022. Não para o cargo de presidente, mas para toda a Câmara e Senado. E o que aconteceu? Esses deputados só tomariam posse no dia 1º de fevereiro. Então, o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado, que decidiria sobre a impugnação e sobre convocação de novas eleições e que poderia fazer uma investigação, seria o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na função de presidente interino, porque não haveria posse do presidente Lula enquanto o imbróglio não tivesse sido resolvido. Essa era a linha de ação que foi estudada. E, Paulo, isso que se chama de atos preparatórios golpistas, minutas do golpe, eu falei sobre isso na Jovem Pan do ar.
explicando o que estava sendo debatido, quais as linhas de ação constitucionais e quais as consequências. Hoje nós sabemos até que a USAID, o governo americano, o governo Biden, estavam apoiando a eleição do presidente Lula. Nós sabemos que as próprias Forças Armadas foram alertadas dizendo o seguinte: cuidado com o que vocês vão fazer, porque a comunidade internacional e os Estados Unidos não apoiarão uma decisão que não endosse o resultado que emanou das urnas eletrônicas que nós julgamos como rígidas e as melhores do mundo, mas não as adotamos aqui. Então veja que o problema, Paulo, estava colocado, era complexo, foi debatido e o presidente Bolsonaro tomou, na minha opinião, a única decisão que havia. Sabendo que não havia condições políticas de dar sustentação a um pedido de impugnação, ele desistiu de todas aquelas possibilidades que foram estudadas à época, Paulo.